Bem-vindos! Vamos dar sequência à parte de processos, falando sobre escalonamento, com base no material do professor Júlio Estrela, que é baseado no livro do Tannenbaum. Falaremos sobre escalonamento de processos. Então, escalonamento de processos está ligado ao escalonador de processos que reside no sistema operacional. Ele que escolhe o processo que vai ser executado pela CPU. É realizado com o auxílio do hardware, porque o sistema operacional recebe interrupção de hardware vindo do clock. O clock demarca o tempo e a partir da interrupção de hardware vindo do clock, o escalonador faz a troca de processo que vai ocupar a CPU. Deve se preocupar com a eficiência, porque o chaveamento de processos, alternando a ocupação da CPU, é complexo. Esse escalonamento de processos, que determina qual o processo que vai ser executado, que é o processo que ocupa a CPU, é chamado mudança de contexto. Mudar o contexto significa trocar o processo que ocupa a CPU. Então, os processos eles são armazenados na memória, numa tabela de processos, em containers, cada container um processo. Nesses containers estão armazenadas as informações do processo e quando ele é instalado na CPU, essas informações que estão armazenadas na memória, nessa lista de processos, são carregadas para a CPU, em particular para os registradores da CPU. E aí o processo executa as suas instruções. Então existe a mudança de contexto quando um processo que está ocupando a CPU deixa de ocupar a CPU, vai ser armazenado no BCP, que é a sua área de memória. O conteúdo dos registradores desse processo é armazenado lá no BCP e a informação do novo processo que vai ser colocado na CPU é copiada do BCP para os registradores da CPU e aí ele começa a execução. Isso é a mudança de contexto. Então aqui, antes da mudança de contexto, tem esse processo aqui sendo executado, já executou algumas instruções. PC é o Program Counter, que aponta para o início da área de memória, onde o processo está armazenado na tabela de processos, no BCP. Aqui tem a informação do processo 2, no BCP. O Program Counter tem esse endereço, o PID é 2 do processo 2. Isso aqui é a identificação do processo. Ele está no estado pronto. E aí, posteriormente, esse processo que estava sendo executado, ele é salvo no BCP. Aqui o PC 076FH, 076FH, ele fica como pronto. E um outro processo que estava como pronto, no caso o PID 2, processo com PID 2, ele passa a ser executado. E aqui está o Program Counter do processo sendo executado. Program Counter é um dos registradores da CPU. Então, o escalonamento de processos vai ocorrer quando um novo processo é criado, ele entra
na fila de processos que estão esperando para ser executado. Quando o processo termina sua execução, ele deve ser retirado dessa fila de processos em execução. Quando o processo é bloqueado, ele é suspenso, outro processo passa a ser executado. Mesma coisa quando termina a execução de um processo, outro processo pronto passa a ser executado. Ou então quando ocorre uma interrupção de hardware vindo do sistema de entrada e saída, o escalonador deve decidir por executar o processo que estava bloqueado esperando esse evento do hardware, continuar executando o processo que já está sendo executado ou executar um terceiro processo que esteja pronto. O hardware do relógio, que é o clock, fornece as interrupções para decisão de escalonamento e ela é tomada cada K interrupções, ou seja, K ciclos de clock, a decisão de escalonamento é tomada. Basicamente, os algoritmos de escalonamento, os que definem como vai se dar a ordem de execução dos processos na CPU, podem ser divididos em preemptivos e não preemptivos. No modo preemptivo, o escalonamento escolhe um processo, deixa ele executando por um tempo máximo, até que ocorre a troca de contexto. No modo não preemptivo, a estratégia é permitir que o processo que está sendo executado continue sendo executado até ele ser bloqueado por alguma razão. Pode ser por uma interrupção de hardware, pode ser por uma system call, que seria uma trap. Semáforo é um exemplo, que veremos mais tarde. Ou que o processo libere a CPU voluntariamente. Esse é o modo não preemptivo. Normalmente no sistema de time sharing, onde você tem os processos iterativos com o usuário, se utiliza um escalonamento preemptivo. Não preemptivo era muito utilizado em sistemas de jobs. Eram voltados para mainframe, e aí as estratégias no mainframe eram diferentes. Então temos os sistemas de batch, os sistemas iterativos e os sistemas de tempo real. Lembrando que tempo real significa um sistema onde o tratamento do tempo é bem crítico. Então são eventos críticos, o tempo é crucial, sistemas críticos. Os algoritmos de escalonamento eles devem buscar justiça, um balanceamento para diminuir a ociosidade do sistema, mas eles levam em consideração algumas políticas, como prioridade de processos. Então pode ser que existam processos com mais prioridade que vão ser executados mais vezes do que os com menos prioridade. Normalmente o usuário define qual é a prioridade de um processo, caso ele deseje que esse processo tenha mais prioridade sobre outros. Temos aqui as características dos sistemas em batch e dos sistemas iterativos. Nos sistemas iterativos, você tem um tempo para esperar a iniciação da execução. É um tempo de resposta até que o sistema coloque um novo processo que iniciou para ser executado. E tem-se uma proporcionalidade para satisfazer os diversos usuários. Nos sistemas em batch,
é muito importante maximizar o número de jobs executados por unidade de tempo e buscar uma eficiência, CPU ser 100% do tempo ocupado. Então, os processos que demandam muita entrada e saída, eles têm um tempo de espera bem maior do que os processos intensivos de CPU. Nos sistemas em tempo real, o importante é cumprir os prazos para prevenir perda de dados. O tempo é crítico. Aqui uma breve passada pelos sistemas de batch. Então, são normalmente sistemas de mainframe, baseados em jobs, não em programas, tal como num sistema multiprogramado, orientado a multiusuários. Ele é orientado a jobs, tem um escalonador de admissão, qual job vai para a memória, e dentre os que estão na memória, quais que ficam armazenados no disco. Nem todos ficam em memória, e fica correndo uma alternância disco-memória. Esse mecanismo também ocorre em sistemas iterativos, time sharing, é chamado de swap. O processo sai da memória e passa a ser armazenado no disco. E os que estão na memória, o escalonador da CPU decide quais que vão ocupar a CPU. Então temos o escalonador de admissão, o de memória e o de CPU. Normalmente eles são sistemas não preemptivos. Então, por exemplo, o algoritmo first come, first serve, primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Então, aqui está a fila de entrada dos jobs, primeiro a chegar, primeiro a ser atendido na CPU. Temos também um sistema de shortest job first, também não preemptivo, onde os jobs que são mais custosos para serem executados demoram a serem iniciados, ou seja, tem preferência de utilização da CPU os jobs mais curtos. Na parte 2, nós vamos ver o escalonamento em sistemas iterativos.